Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Valdes Famaro Lima e essa é a disciplina Desenvolvimento Regional. Vou começar pela minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo de 1,63 m, careca, barba e olhos pretos. Estou trajando neste momento uma camisa azul de manga longa, uma calça cinza e um tênis branco. Estou aqui nos estúdios de gravação do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, aonde ao fundo, nós temos uma parede branca com pontos interligados em cinza. Do meu lado esquerdo, uma parede de fundo branco com as iniciais EAD, mudando realidades, na tonalidade verde. Do lado direito do vídeo, você tem intérprete de Libras sinalizando, e este é o sinal que me identifica na comunidade surda. Valdes. Nessa nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as teorias do desenvolvimento regional, né, e algumas políticas do desenvolvimento regional. Então, a ideia é que você compreenda um pouco sobre o corpus teórico, né, dessa discussão da regionalidade, do desenvolvimento regional, e a gente traz alguns exemplos de políticas que foram desenvolvidas no Brasil com esse intuito, tá? Então, a gente começa aqui destacando que as teorias clássicas do desenvolvimento regional, ela surgiu como uma tentativa, olha só, de compreender as disparidades econômicas entre diferentes regiões e identificar os fatores que impulsionam o crescimento. Então, qual é a inquietação por trás dessa discussão? Por que determinadas regiões são mais desenvolvidas que outras? Né? Essa é a questão central das teorias clássicas de desenvolvimento. À medida que eu me debruço enquanto pesquisador para discutir por que determinada região é mais desenvolvida que outra, então eu tenho, né, um direcionamento para identificar esses fatores que impulsionam o crescimento, né, e explicar, na verdade, essas diferenças regionais, a partir do que são identificados nas pesquisas realizadas dentro da teoria clássica, tá? Dentro desse corpo teórico, então, nós temos dois pontos principais que são trazidos como teorias explicativas, né, para essa disparidade. O primeiro é os polos de crescimento. Então, o que fala essa teoria? Ela fala que o crescimento econômico ele não ocorre de maneira homogênea, mas sim a partir de centros dinâmicos, que são polos de crescimento, né, que exercem influência sobre o seu entorno, olha só. Então, empresas, setores chaves, eles acabam impulsionando o desenvolvimento e geram efeitos de encadeamento na economia local e regional. Então, é aquele efeito que você tem uma grande empresa, né, instalada ou sendo constituída naquela região, e essa empresa, ela se torna um polo de crescimento, a partir da qual o seu entorno se desenvolve, né, com atividades que vão dar suporte para a atuação daquela empresa, tá? Ou setor, né? Quais são os principais pontos dessa teoria dos polos de crescimento, né? Primeiro, o desenvolvimento ele ocorre de forma desigual e hierarquizada. Por quê? Porque se eu tenho um polo de crescimento, se eu tenho um setor ou uma empresa que concentra esse crescimento, o desenvolvimento ele vai ocorrer de forma hierarquizada a partir desse polo e a partir das atividades que são demandadas por esse polo, certo? Outra questão é, empresas ou setores líderes exercem atração sobre outras atividades. Então é o que a gente está falando, né? Uma empresa X, né, que tem uma atividade econômica, por exemplo, uma montadora de veículos, né, ela acaba demandando no seu entorno uma série de outras empresas e outras atividades econômicas que vão prestar serviço ou vender ou fornecer produtos para essa empresa, tá? E ela demanda, então, infraestrutura e investimento, tá?
para expansão dos polos. A gente vive, né, uma realidade a que a gente chama da região norte, né, a gente fala do custo amazônico, né, e uma realidade bastante diferente em termos de infraestrutura em relação a outros centros, né, do país. Então, esse investimento ele é fundamental, né, para que essa teoria, né, ela se desenvolva. Porque qual é a atração, né, que eu tenho, quais são os benefícios que eu tenho para que uma grande empresa se instale numa região como Rondônia, por exemplo, e possa gerar esse crescimento, esse desenvolvimento a partir desse polo, né, que é a empresa. Existe uma diferença em termos de acesso à infraestrutura que acaba influenciando nessa decisão das empresas de onde se instalar, né? É por isso que a teoria dos polos de crescimento ela coloca essa necessidade, né, de investimento em infraestrutura constante. E aí a gente passa para outra teoria clássica que procura explicar essas disparidades do desenvolvimento regional, que é a teoria da base exportadora. Ela sustenta que o crescimento de uma região ela está diretamente relacionado com as suas exportações. Então, de acordo com essa abordagem, setores produtivos que vendem bens e serviços para fora da região, né, eles impulsionam a economia local, gerando renda e empregos que se espalham para outras atividades. Tá? Então, essa teoria ela preconiza, né, que esse desenvolvimento regional ela vai se dar à medida que eu tenho atividades exportadoras sendo produzidas dentro daquela região. Tá? Quais são os principais pontos dela, né? O crescimento regional ela depende da capacidade de exportação. Então, se não existe exportação a partir da região, não existe crescimento. Em tese, é o que diz a teoria da base exportadora, tá? Os setores básicos, eles trazem recursos externos que impulsionam o mercado interno. Então, essa exportação, ela acaba gerando um volume de recursos financeiros que, a partir do emprego desse recurso na região, você tem ali uma frente de desenvolvimento sendo constituída pela atuação dessa exportação. Tá? Setores não básicos, como comércio e serviços locais, eles crescem como consequência do fortalecimento dos setores exportadores. Então, não são todos os setores que têm capacidade de exportar ou de serem setores exportadores. E a partir do crescimento desses setores exportadores, né, você tem aí o desenvolvimento de outros setores que não têm essa capacidade, tá bom? Avançando, né, a gente vai falar um pouquinho sobre as políticas públicas para o desenvolvimento regional no Brasil. Existem diversas iniciativas, né, de políticas públicas que desempenham um papel importante na tentativa de reduzir as disparidades econômicas entre diferentes regiões do país. Tá? Então, as políticas públicas ela é uma forma de ação do Estado, né, para corrigir essas disparidades, essas diferenças. Um exemplo, né? Quando foi criada a Zona Franca de Manaus, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, foi uma política pública voltada para fomentar o desenvolvimento na região norte, né? Dada essa disparidade entre a região norte e a região sul-sudeste do país, certo? Então, algumas dessas políticas públicas são citadas agora, como, por exemplo, a Sudam e a Sudene. Né? Elas foram criadas como superintendências de desenvolvimento, né? A Sudene no Nordeste, a Sudam na Amazônia, né? Com o objetivo de promover o desenvolvimento dessas regiões por meio de incentivos fiscais, olha só, crédito subsidiado e apoio a projetos produtivos. Então, qual é o intuito disso? Atrair empresas, né? Gerar emprego, gerar produção na região, para que seja atendido, e aí se a gente olhar o que a gente acabou de falar anteriormente sobre teorias, né, do desenvolvimento, você tem ali a ideia do polo de crescimento, né? Então, à medida que você traz incentivos para que uma empresa se instale em determinada região e possa produzir e gerar emprego, você está, na verdade, colocando em prática a teoria do polo de crescimento, tentando fazer com que a região ela se desenvolva a partir desse polo central.
né? Então, a Sudan e a Sudene são alguns dos exemplos de políticas que caminham nesse sentido de desenvolvimento regional. Um outro é o Fundo Constitucional do Norte, o nosso FNO. Tá? Ele foi criado, olha só, para financiar atividades produtivas na região norte, né? Visando reduzir as desigualdades regionais e estimular o desenvolvimento econômico. Percebam, todas as políticas públicas de desenvolvimento, elas trazem como bojo a redução das desigualdades, porque a desigualdade ela já está aí, né? Ela já existe, ela já é evidenciada em diferentes estudos, tá? Então as ações elas se voltam, né? Elas se pautam para essa redução. O FNO é um fundo gerenciado pelo BASA, né? E que tem aí o intuito de fomentar negócios dentro da região norte, né? Um outro exemplo, então, que a gente traz é o da própria Zona Franca de Manaus, né, que foi criado em 67, como uma política de incentivo à industrialização, né, em regiões menos desenvolvidas. Então, empresas elas recebem isenções fiscais para produzir bens tecnologicamente sofisticados, né, como eletroeletrônicos e motocicletas, tá? Então, olha só, existe uma diferença entre a atividade da Zona Franca de Manaus e o que nós falamos anteriormente, porque a Zona Franca ela está focada em atividades tecnológicas, né? Então, em empresas que possam desenvolver tecnologia. Então, é um direcionamento diferente, embora a ideia da política pública seja muito semelhante às anteriores, né? De reduzir desigualdade, tá ok? E aí, falando ainda sobre essa discussão das políticas públicas, nós temos uma discussão sobre arranjos produtivos locais, né, que são concentrações de empresas e instituições que atuam de forma cooperativa, olha só, compartilhando infraestrutura, conhecimento e práticas produtivas para fortalecer sua competitividade. Então, essas redes elas são fundamentais para o desenvolvimento regional, pois promovem a inovação, a geração de empregos e o fortalecimento da economia local, né? Então, os arranjos produtivos locais, como o próprio nome já sinaliza, eles são conglomerados, né, aglomerados de empresas e instituições que atuam em determinados setores e em determinadas regiões, né? Então, a gente tem, por exemplo, nós podemos falar do arranjo produtivo local do peixe, né, em Rondônia, tá? Que engloba as empresas, né, que atuam dentro desse setor da piscicultura, né, tanto da produção quanto da industrialização, as instituições que fomentam atividades nesse sentido, né, da atividade econômica. Então, elas formam um arranjo, né, um conjunto de instituições que vão atuando aí no intuito de fazer com que essa atividade econômica ela se desenvolva, tá? Espero que você tenha gostado desses conceitos e dessa discussão e te espero no nosso próximo encontro. Educação à distância, mudando realidades.